Deixa eu sair aqui. Alô? Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, isso, estão animados. Então, vamos lá. Agora nós vamos, então, iniciar a nossa última tarde. Boa. Vamos iniciar muito bem, então. Só relembrando, então, a pessoa homenageada da sala, Pagu. Conhecida como Pagu, a jornalista, escritora e ativista política. Nasceu em São João da Boa Vista, São Paulo, em 1910. Aos 18 anos, já participava do movimento modernista e, logo em seguida, do movimento antropofágico, ao lado de Oswald de Andrade, que se tornou seu companheiro. Feminista e atuante na produção cultural, Pagu impulsionou grupos de teatro amador e estudantil, assumindo a direção da União do Teatro Amador de Santos, antes dirigida apenas por homens. Morreu em dezembro de 1962. Agora, eu acho que eu não preciso nem dar muita introdução da pessoa que vai continuar a nossa tarde. Então, por favor, continue, Albino. Muitas palmas, pessoal. Boa, boa. Consegue me escutar bem, assim? Tá de boa? É muito... Eu estou me sentindo aquele DJ, sabe? Né? Com esse fone aqui. Bom, galera, o tópico do encontro de hoje, mais esse bate-papo, porque assim, né, nós temos 25 minutos, mais ou menos, porque eu vou tentar deixar uns 5 para a gente poder trocar e jogar algumas perguntas, é sobre tentar discutir ou avaliar o futuro da agilidade, assim, né? Será que a arrogância vai nos permitir ter um futuro dentro da agilidade? Então, é muito interessante, eu imagino que parte de vocês tenham consumido aqui o conteúdo da Mari Graf, né, o keynote de ontem. Eu acho que trouxe algumas reflexões importantes, né, de qual foi a nossa trajetória, qual tem sido a nossa trajetória até aqui. Eu acho que vale a gente tentar refletir um pouco sobre próximos passos e futuro. Essa palestra, ela deveria acontecer em dupla, então, assim, né, tem o meu querido Antônio Guerend, ou também conhecido como Panda, ele estaria aqui. Infelizmente, por conta, né, das chuvas que estão acontecendo em Santa Catarina, ele não pôde vir. Então, eu acho que, né, no final do dia, essa palestra, esse conteúdo é parte dessa troca que eu fui tendo com o Panda durante esse período para a gente discutir e compartilhar aqui com todas e todos sobre essa questão da agilidade e o futuro. E muito do que eu vou trazer aqui e compartilhar com vocês vem desse podcast, que é o Pontes Elefantes. Aí eu queria fazer um exercício. Quantas pessoas já escutaram Pontes Elefantes? Poderiam levantar a mão, por favor? Boa. Boa, tem uma galerinha, interessante. Então, fica aqui o convite para quem não conhece o Pontes Elefantes, né? É um podcast que nós tivemos a chance, tanto o Panda, Carol, Lula, Rodrigo, Raquel e eu, de dividirmos ali algumas ideias sobre 2 livros, basicamente, que foi o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, e o Teoria U, do Otto Scharmer. E muito, né, parte desse conteúdo é em cima da 2ª temporada do Pontes, que é o Teoria U. E aí eu queria abrir esse nosso bate-papo trazendo um pouco de contexto. E aqui eu acho que vem muito uma reflexão, né? Esses últimos 2 anos, especialmente quando nós pensamos nas demissões que aconteceram e até mesmo nos questionamentos sobre as estruturas de agilidade, eu acho que fica um pouco daquela discussão, né? Qual é o valor de uma estrutura ágil? Qual é o valor de eu ter pessoas ali pensando e organizando fluxos de trabalho, ou até mesmo distribuindo e compartilhando dessa mentalidade ágil, né, que boa parte das pessoas acabam tentando propagar e levar para dentro do dia a dia das organizações. E eu acho que 2 perguntas que acabaram nos motivando muito a refletir sobre esse contexto, elas foram: será que esse questionamento sobre agilidade é porque a gente deixou de incorporar modelos, ou a gente ficou muito preso em alguns modelos? Então, eu acho que, no final do dia, quando eu penso e reflito sobre isso, a minha cabeça ela vai muito para um conceito, que é o conceito de modelo mental. E aí, é muito bacana, né, pensar em modelo mental, e para quem estuda sobre teoria, né, de pensamento sistêmico do Peter Senge, ele tem, inclusive, uma das disciplinas é a gente compartilhar modelos mentais, mas de um jeito muito prático. Modelo mental representa a forma como nós entendemos a realidade, ou os eventos que estão acontecendo aqui. Então, esse nosso modelo mental, ou o modelo mental das organizações, ele é baseado nos valores que aquela organização tem, ele é baseado na história que aquela organização tem, ele é baseado muito numa perspectiva de identidade que aquela organização, que aquela pessoa tem,
E através dessas referências e desse repertório das pessoas, elas vão gerando interpretações positivas ou negativas daquilo que se apresenta, dos eventos que se apresentam. E aí eu acho legal pensar sobre essa questão dos modelos mentais, porque no final do dia, quando a gente começa a debater sobre Scrum versus Kanban, Safe versus Flight Levels não é um framework, é um modelo mental e coisas do gênero, a gente de alguma maneira está reforçando alguns modelos mentais. A gente está ali, né, solidificando alguns conceitos. E esses conceitos, eles às vezes podem nos levar a gerar, inclusive, destruição. E aqui eu queria trazer para vocês como referência o Otto Scharmer, da Teoria U. Eu digo que o Otto ele já é uma extensão do Peter Senge, então ele é uma pessoa que, assim como o Peter Senge, acredita que o pensamento sistêmico ele vai nos ajudar a resolver os problemas que estão postos aqui dentro da nossa realidade. E um dos conceitos que o Otto apresenta da Teoria U é a patologia social, que nada mais é do que uma dessensibilização que as pessoas elas vão construindo até o momento que elas entram num ápice de arrogância, e a partir desse ápice de arrogância, ao invés de ter construção de novos saberes, novos conhecimentos, passa-se a ter destruição dentro dos ambientes. Então, é muito interessante porque a Teoria U, né, ela tem, digamos assim, um formato de U, e isso que está sendo apresentado aqui é um U invertido. Então, é o U que não está gerando nada de produtivo dentro das organizações. E eu acho que o grande ponto que fica para mim é, será que hoje, dentro dos modelos de gestão que estão sendo desenvolvidos nas organizações, nós estamos cocriando e elaborando novos futuros? Ou nós estamos muito presas e presos a discursos como nós contra elas e eles? A ideia de ficar presa numa vontade, né? É só assim, só funciona assim. Então, eu queria deixar muito aqui, né, uma reflexão e uma frase que acaba sendo clássica quando nós estamos falando sobre evoluções de modelos de trabalho, que é, ao invés da gente ficar preso a modelos, o importante é nós pensarmos em quais são os problemas que existem dentro das organizações. Porque, a partir do momento que nós deslocamos a nossa perspectiva para os problemas, nós nos abrimos para o novo. Nós nos abrimos para a experimentação. Nós nos abrimos para reconhecermos, por exemplo, o que não sabemos. Então, eu acho que aqui, o convite que eu faço a todas e todos aqui é, será que dentro da organização onde você está, tem tido esse ápice de arrogância? Aquilo, né, aquelas ideias fixas de que só funciona assim, e eu costumo brincar com as pessoas que eu chamo isso de síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, certo? Então, vamos tentar, né, refletir um pouco se a gente não está muito preso. E o Otto Scharmer, ele fala, né, no livro que, por fim, acho que no final do dia, a gente, quando começa a incorporar esse pensamento mais degenerativo ou destrutivo, ele vai gerar um colapso dentro das organizações. E acho que a provocação que eu deixo aqui é, será que a agilidade chegou no seu colapso? Não precisamos ter respostas para isso, né? Podemos beber uma cerveja e discutir sobre esse colapso mais para frente. Mas acho que a grande questão, a grande reflexão que eu queria provocar para vocês é, será que a arrogância e essa perspectiva limitada, elas têm nos direcionado para, de alguma forma, termos dificuldade de traduzirmos como evoluir as organizações? E aí, eu acho que a forma que eu, pelo menos, tenho tentado, né, me abrir é em cima desse conceito que o Otto Scharmer traz, que é o conceito da Teoria U. E, basicamente, para quem está vendo esse modelo pela primeira vez, o que o Otto diz é importante a gente abrir a nossa cabeça, é importante a gente abrir o nosso coração e é importante a gente abrir a nossa vontade. E para a gente poder acessar esse ponto cego, que é o termo que o Otto diz, nós vamos ter que suspender os padrões, e aqui é muito interessante, né? Nós não ignoramos os padrões. Então, a provocação é, nós não deixamos de nos conectar com modelos, frameworks e coisas do gênero, mas a nossa perspectiva ela não fica ancorada e presa nisso. Além do mais, a partir do momento que a gente conseguiu entender esses padrões, a gente começa a discutir ou tentar interpretar aquela realidade através de outras perspectivas, de novas realidades. Então, eu acho super interessante, exclusivamente, né, falando aqui, especialmente do Brasil, nós incorporarmos nessa interpretação do nosso país a lente histórica. Então, né, eu brinco muito, né, nós estamos no dia a dia das organizações, entregando produtos, entregando soluções, mas nós fazemos parte de um ambiente, de um contexto, e a gente não pode ignorar esse contexto.
A partir do momento que a gente entende esse contexto com essas novas perspectivas ou repertórios, a gente chega num momento onde a gente sente o campo, a gente se reconhece, né? Então, quando eu digo que eu sou um homem negro trabalhando dentro de uma empresa de tecnologia, uma instituição financeira, que tem pessoas, né, de diferentes nacionalidades, eu sei o que isso representa. Eu sei o que representa todas as discussões que acontecem, por exemplo, dessas terminologias como, por exemplo, roadmaps, épicos. Eu sei o que é, eu vivo esse campo. E a partir do momento que eu consigo reconhecer esse campo, eu começo a dizer o que a gente pode fazer a partir dessa realidade para construir algo diferente. E aí vem toda a jornada de prototipação, validação, experimentação, até que a gente, de fato, consiga construir mudanças dentro das organizações. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui, porque eu sei que tem muita agente de mudança aqui. Quem nunca tentou incorporar uma mudança e falhou miseravelmente? Levanta a mão, por favor. Certo? Quem nunca, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Para nós, a mudança era super lógica, ela fazia super sentido, né? Mas na hora que, de fato, a gente aterrissou aquele conceito no dia a dia, o ambiente, ele expurgou aquele conceito. Ele, de alguma maneira, não assimilou aquele conceito. O que o Otto ele traz como provocação dentro da teoria U é que a mudança ela emerge do contexto, do campo. Então, o convite que eu faço para vocês, todas e todos aqui, é o quanto estamos sentindo o campo. Ou a gente tem feito muito design de solução lá no escritório, né? E tem levado essas soluções mirabolantes para a prática, achando que o ambiente vai assimilar. E aí, falando um pouco sobre isso e conectando com outros saberes, existe um conceito chamado Sankofa, e esse conceito, para mim, ele é bem marcante, porque ele vem, né, do Adinkra, e basicamente tem uma conexão direta com a filosofia africana, que ele diz mais ou menos assim: retornar ao passado para a gente conseguir ressignificar o presente e construir o futuro. Então, acho que a grande reflexão que fica sobre esse conceito é: nós não podemos ignorar as histórias das organizações. Então, se a empresa ela chegou até aqui, ela tem algum tipo de mérito, certo? Ela teve, digamos assim, resiliência, teve capacidade de conseguir construir essa jornada até aqui. Mas ficar presa no passado não vai gerar aquilo que seriam as competências e capacidades para o futuro. Então, é importante a gente estar olhando lá para frente também. Estar pensando em formas de inovar e criar, digamos assim, soluções que sejam, né, inovadoras e diferentes. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente começa a semear o agora. Então, quando a gente idealiza muito, não, daqui 2 anos a minha empresa será ágil. Será que faz sentido idealizar isso? Pensando no presente e olhando para o passado? Então, acho que fica aqui como reflexão, né, vivemos o presente, pensarmos em quais são as ações que, no agora, elas vão ajudar as organizações a gerar essas mudanças e assim por diante. E aí, conectando tudo isso com modelos de gestão, eu vejo muito nós, como pessoas agentes de mudança, presos nos tais dos frameworks, que é o processo, né? Então, a gente adora framework, adora modelo, adora simplificação, né? Então, se eu tenho a possibilidade de instalar o Scrum, eu vou fazer isso, por que não, né? Só que eu acho que, ao invés da gente ficar, né, muito ancorado no framework em si, a gente poderia deslocar a nossa perspectiva de entender os modelos de gestão a partir do processo, ou qual é o problema que esse framework, de alguma maneira, ele tende a resolver. Então, se a partir do momento que eu consigo entender aquele ambiente e sim ir atrás dos frameworks, eu começo a criar um processo que ele é mais aderente àquilo que está acontecendo naquele dia a dia. E o Otto, ele traz, né, um último conceito que para mim é interessante, e já fica o spoiler aqui, o Rafa Cáceres vai falar sobre design, né, e criações e coisas do tipo, que é o conceito da tela em branco. E acho que o grande convite que eu gostaria de deixar para vocês é pensarem nas organizações onde vocês estão como uma tela em branco, onde vocês vão poder, de alguma maneira, desenhar as soluções a partir desse contexto. Certo? Então, acho que a nossa habilidade como agente de mudança, ela deveria, né, ou de alguma maneira, poderia estar muito menos em instalar e implementar coisas e muito mais em desenhar. Então, acho que aqui, né, fica o convite para que vocês, todas e todos aqui, se tornem grandes designers. Mas para a gente poder ser designer e poder, de fato, acessar esse aspecto criativo, é importante a gente calar algumas vozes que vão nos atrapalhando, né, a acessar esse ponto cego, esse ponto onde a gente, de fato, não sabe das coisas.
E a primeira das vozes é a voz do julgamento, né? Então, quem nunca aqui já teve aquele tipo de situação de esse modelo aqui não funciona? Quem nunca teve isso aqui? Aí vamos pensar numa segunda voz que pode aparecer dentro dos ambientes, a voz do cinismo. Mas isso é muito técnico, ou isso é muito difícil, e esse ambiente ele também não vai incorporar. Então, o cinismo também pode interromper um processo de mudança. E a gente tem uma última voz que, para mim, é a mais marcante, que é a voz do medo, que é dizer o seguinte: não sei, vamos testar? Vamos avaliar se está fazendo sentido isso que a gente está propondo? Então, o convite que eu faço para todas e todos aqui é: como vocês e as organizações onde vocês estão têm lidado com essas vozes? É só isso que eu queria deixar aqui para vocês pensarem. E acho que, para mim, tem sido muito interessante, porque tem jeito de traduzir isso de forma prática. É só a gente pegar escolas, por exemplo, como a escola do pensamento sistêmico, ou a gente pegar escolas como a escola do pensamento complexo, porque esse pessoal está estudando em entender organizações e estruturas de forma mais holística. Então, aqui, é aquela ideia, aquela intenção da gente perceber que, ao invés da gente ficar pensando de forma isolada nas estruturas, essas estruturas fazem parte de um todo. E como que a gente entende esse todo? Um outro ponto de capacidade aqui é conseguir entender as relações e os padrões. Como seres humanos, nós adoramos identificar esses padrões. Então, quais são os padrões que estão em operação dentro das organizações onde vocês estão? Como esses padrões eles poderiam, inclusive, serem estendidos para outros lugares dentro das organizações de vocês? Uma terceira perspectiva é o aspecto dinâmico. Às vezes a gente acha muito que as organizações elas são estáticas. E acho que o ser humano, a nossa essência, ela é dinâmica. Ela é baseada em loops de feedback, positivos, negativos. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês os modelos que vocês têm desenhado de gestão, eles têm levado em consideração essa adaptabilidade e dinamismo que os ambientes têm pedido? Ou está preso naquela figura, o SAFe 4.0, 4.0.1.3? Outro ponto interessante além dos loops de feedback, a gente pensar em causalidade circular. E esse é um ponto muito interessante que, trazendo um pouco de definição para isso, o que é causalidade circular? É entender que causa e efeito no mundo real não existe. É entender que nós lidamos com efeitos. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, isso gera efeitos. E eu vou tentar gerenciar esses efeitos. E acho que um último ponto interessante, e aqui fica também um convite, estamos pensando numa perspectiva de longo prazo. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado muitos movimentos de organizações que estão presas no curto prazo, no imediatismo. E aí a reflexão que eu tenho trazido para essas lideranças mas e a pessoa lá do futuro, que vai consumir isso que você está plantando agora no presente? Você está levando em consideração, em cima dessa decisão estratégica, aspectos e efeitos que vão impactar a sociedade lá na frente? Então, acho que todas essas reflexões, elas nos levam a tentar projetar o que poderia ser um futuro da agilidade. E aí eu sei que o Manuel Pimentel tem falado bastante sobre essa questão do futures thinking, que nada mais é a gente pegar e tentar idealizar futuros. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício aqui, a partir de hoje, que seria: qual é esse futuro da agilidade? Para onde a gente está indo? O que poderiam ser cenários, tanto possíveis e impossíveis, baseado em cima de sinais e baseado em cima daquilo que a gente tem coletado e observado e captado dentro do ambiente do mercado de trabalho, baseado também em diversas fontes de referência. Então, aqui é muito convite, Será que a gente está muito preso na nossa bolha aqui, da Agile Brasil? Será que a gente está acessando fontes de outras comunidades, certo? Para poder projetar dessa agilidade lá? Uma outra reflexão que eu faço por que tem tanto pouca pessoa desenvolvedora de software em eventos como a Agile Brasil? O que aconteceu? Que a gente, de alguma maneira, segregou. E agora fala muito sobre gestão, mas esqueceu uma das essências básicas, que é a engenharia de software. Então, como que a gente consegue abarcar e acolher essas diferentes perspectivas? Um outro ponto interessante também como que a gente consegue trazer diversidade de repertório e também diversidade de pessoas, de perfis de pessoas. E eu estava conversando com o Lula e com a Naomi agora um pouco mais cedo, e a gente estava discutindo um pouco sobre referências de pessoas negras.
E aí a discussão ela passou muito de, nossa, né, as referências de pessoas negras aqui no Brasil, elas geralmente estão presas no entretenimento, seja no futebol, seja no samba, seja na música, né, e tudo mais. E aí eu cheguei e falei assim, Lula, sabe por quê disso? Porque para a gente aqui, e aí eu digo, né, para mim, para você, que somos pessoas que estamos estudando sobre gestão e desenvolvimento de produtos há muito tempo, o único jeito de você se tornar uma referência é através da literatura. É através do momento que você começa a escrever, a produzir conteúdo textual. E a nossa comunidade negra, ela é muito conhecida pela capacidade de dividir através da oralidade. Então, enquanto a gente tiver, né, com as nossas referências ancoradas em padrões que não questionam outras possibilidades, a gente vai continuar preso no nosso próprio umbigo, assim. E, por fim, eu acho que é fundamental a gente aplicar a lente sistêmica para, de alguma forma, né, entender o mundo de forma mais ampla. E foi muito interessante que, conversando com o Panda, quando ele estava, né, a gente estava desenvolvendo esse conteúdo, ele fez um exercício recentemente, onde ele chegou a questionar uma equipe dizendo o seguinte, e se o seu papel ele deixasse de existir? Então, se você hoje é uma pessoa agilista, o que aconteceria se esse papel deixasse de existir? E aí, dentro desse exercício, ele, né, junto com o grupo, foi conseguindo expandir diferentes cenários, diferentes possibilidades. Bom, o papel pode, de fato, deixar de existir, o papel ele pode evoluir, o papel ele pode ser absorvido por um outro papel, como, por exemplo, gestor e gestor de engenharia, enfim, né? Então, o que eu acho interessante do pensar no futuro é a gente mapear e, de alguma maneira, construir diferentes cenários. E aí, esses cenários, eles têm alguns arquétipos. Então, um cenário possível seria da disciplina, que basicamente a mudança ela vai continuar acontecendo. Então, se a tendência é que, de fato, não existam mais pessoas agilistas, em algum momento esse papel vai deixar de existir. Uma outra mudança possível seria uma transformação. Então, a partir do momento que a gente entende para onde está indo o mercado e as necessidades que o mercado tem demandado, esse papel ele pode ter um outro nome, talvez, em algum momento. Uma outra questão interessante é o crescimento, né? Será que não teve aquele boom do crescimento de pessoas agilistas? Será que a gente agora não está no momento, talvez, de queda desse papel e, digamos assim, dessa função dentro das organizações? E acho que o último ponto é o colapso, e aí o colapso de fato, deixa de existir, vai surgir alguma coisa nova, e a gente não sabe o que vai ser esse futuro, e a gente vai tentar se abrir, se preparar para lidar com esse futuro. E aí, de um jeito muito prático, eu queria deixar aqui algumas frases para a gente, né, ter esses últimos minutos aqui para perguntas, que é, a primeira frase, precisamos desafiar as premissas atuais para conseguirmos gerar resultados e prevenir os eventos que sejam indesejados. Então, eu acho que o convite que eu deixo aqui é, se em 2022 e 2023 nós temos visto esse questionamento das estruturas de agilidade dentro das organizações, como que nós conseguimos, de alguma maneira, desenvolvermos capacidades para capturarmos isso mais cedo? E colocarmos esse tipo de conversa difícil na mesa para conseguirmos entender e participar das discussões e das decisões de continuidade, digamos assim, né, dessa disciplina dentro das organizações. A segunda frase seria a gente parar de culpar algo ou alguém e assumirmos as nossas responsabilidades sobre o que acontece. Então, eu acho isso aqui muito importante e muito poderoso, porque a Donella Meadows, né, que é uma das pessoas que escreveu o livro Pensando em Sistemas, ela diz, você, eu, todo mundo aqui faz parte do sistema. Então não é culpa do sistema, é nossa culpa. A gente tem responsabilidade sobre isso, certo? Então eu acho importante também, se existe um questionamento sobre o papel e a posição, ou a disciplina, onde a gente está e o que está acontecendo, né? Como que a gente consegue, de alguma forma, até assumir a responsabilidade disso. Uma outra questão que eu acho interessante aqui é a gente pôr de lado a segurança e esse conforto das fórmulas prontas, e aqui a provocação é muito dos métodos, frameworks e questões, e nos lançarmos em águas que elas não são tão calmas, que são as águas dos ambientes sociais, e aqui quando a gente pensa em agilidade, em modelos de gestão, é isso, é mudar ambientes, é mudar comportamentos, é incorporar práticas, rotinas e mecanismos dentro de estruturas sociais, mas tem um aspecto tecnológico também. E está sendo maravilhoso conseguir acompanhar toda essa evolução, por exemplo, da IA generativa, e entender que esse é um tipo de tecnologia que pode potencializar produtividade dentro do ambiente de trabalho, que é um dos tópicos que eu não sei vocês, mas nos ambientes que eu tenho frequentado, todo mundo quer saber como ser mais produtivo, certo?
Então, eu acho que é importante a gente se abrir a isso e dizer, olha, talvez essa tecnologia ela vai mudar o jeito que eu faço as coisas e está tudo bem. Vamos usar essa tecnologia como uma parceira dentro dessa mudança. Uma outra questão, acho que uma outra frase aqui de reflexão é construirmos novas realidades a partir de uma amplificação das nossas referências. Muita gente chega para mim e fala assim, Rafael, eu li o seu livro de métricas. Eu falo assim, legal. O que mais que você leu? Quais foram as outras referências que te ajudaram e estão te ajudando a se manter conectada e, principalmente, criticando aquilo que, de alguma maneira, você leu dentro do livro que eu escrevi? Então, eu queria muito fazer um convite que é, gente, vamos ampliar as nossas redes. Essa coisa de a gente ficar preso em um grupo, né, de poucas referências, isso é muito perigoso. Então, o convite que eu faço para cada um e cada um aqui é: o seu repertório ou aquilo que você carrega é valoroso e vale ser compartilhado. Então, eu acho que, né, e quanto mais a gente vai tendo conferências como essa, onde a gente pode vir aqui, compartilhar conhecimento e expandir as nossas bases, isso vai fazer com que a gente lide melhor com a complexidade que o ambiente de trabalho ele tem trazido. Eu acho que um último ponto é a gente conseguir reconhecer os nossos limites e a nossa ignorância para continuarmos gerando aprendizado. Então, eu tenho assim, buscado muito nos ambientes onde eu passo, entender que as organizações elas são grandes plataformas de aprendizagem. Eu brinco com as pessoas assim, se você está indo para um lugar e você não consegue responder depois de um tempo o que você está aprendendo naquele lugar, eu digo, olha, talvez tenha um sinalzinho importante aqui de você refletir sobre. Então, eu acho que aqui fica também, né, uma reflexão que é, se você tem hoje atuado em um determinado papel, o que você tem aprendido com esse papel? E, principalmente, né, o quanto você tem normalizado não saber das coisas. Dizer, não sei. Chegar numa sessão e falar, galera, talvez tenhamos aqui que consultar outras estruturas, porque a resposta, nós não temos bagagem para trazer algum tipo de ferramental ou estrutura. Então, acho que reconhecer os nossos limites nos ajuda a, inclusive, expandi-los. E aí eu queria deixar aqui, né, uma referência que, tanto aqui na Agile Brasil, nós fizemos, né, o lançamento da comunidade Agilidade Preta. Se a gente está falando tanto de referências, eu acho que quanto mais referências negras nós tivermos dentro dos espaços, isso nos fortalece. Então, eu acho que essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer como final. Será que estamos, ou qual que seria esse futuro possível para as estruturas de agilidade? E cada um aqui, né, faz parte desse movimento de mudança. E eu espero que não tenha sido aquele momento que vocês falam assim, caramba, eu estou saindo aqui super bad vibes. No fundo, eu queria muito que vocês saíssem daqui reflexivas e principalmente instigadas a gerarem mudanças dentro das organizações. Então, era isso que eu tinha. Prazer. Tem tempo para pergunta? Tem 3 minutos. Onde tem? Gente, pode levantar a mão para as perguntas, tá? Teste? Agora foi. Rafa, gratidão por compartilhar. E como é que você pensa, né, a questão da gente furar as bolhas, considerando que cada vez mais, né, tem se propagado um discurso, basicamente é um retorno, né, do paradigma muito mecanicista de, tipo, só focar simplesmente em resultados. Eu não estou falando que resultados não são importantes, estou falando que está tendo uma desvalorização da parte humana, né, da empatia, das habilidades, né, humanas, né, no sentido de que a gente, como agilista, também deve desenvolver. Né? Então, como é que você propõe, visto que as pessoas não estão tendo esse foco? Boa. Eu traria assim, né, essa ideia da gente classificar e categorizar e dicotomizar as coisas, ela não gera construção, assim, ela, né, você é bom nisso ou naquilo, assim, né, ou você tem habilidade humana, mas não tem habilidade técnica. Eu acho que, no final do dia, o que eu tenho estimulado as pessoas tenha interesse por todas as disciplinas. Então, se você é uma pessoa que gosta desse aspecto de gestão de pessoas, comunicação, a questão de integração, não ignore os aspectos mais pragmáticos e, às vezes, mais lógicos, porque é em cima dessa, digamos,
né, multidisciplinaridade, que você vai conseguir gerar e entender e interpretar o ambiente das organizações. E aí acho que eu trago, né, uma crítica assim, né? A gente está vivendo na era dos memes, né? Tudo vira meme. E um dos memes que popularizou dentro da comunidade foi o meme de Pony Management, né? Acho que esse... E aí eu gosto assim, eu tomo muito cuidado com isso. Eu sou muito crítico à memetização, assim, porque ela pode facilmente manipular as pessoas e aí levá-las para extremos. Então, eu acho que o questionamento que eu deixo para todas e todos aqui é: acho que o quanto a gente está sendo puxada por extremos das nossas bolhas e o quanto que a gente está se abrindo também para a descoberta e para o novo, assim, né? Então, acho que inclusão, né? E aí tem, né, a ideia do próprio Lalu, né? A gente vai incorporando incluindo novos repertórios para a gente poder criar ambientes. Então, dica de ouro aqui: aquela professora, aquele professor que te disse que você não era bom em matemática ou você não era bom em português, assim, vai tratar na terapia, porque acho que se a gente quer seguir para o futuro, é importante a gente acolher essa multicapacidade dos seres humanos, assim, né? Então, acho que é isso. Obrigada. Gente, obrigada. Acabou o tempo, mas o Albino estará nos corredores, então façam suas perguntas pessoalmente. Obrigada de novo, Albino. Valeu, gente.